galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais um Vídeo. Bom, galera, a gente teve uma contribuição aí pela ferramenta Valeu. Pra quem não sabe, Valeu. tem uma ferramentazinha ali escrito Valeu e você pode doar uma quantidade aqui para o canal. E o Eli, eu não sei como é que se pronuncia, ele doou aí uma quantia pra gente e Ou pediu... ela. É verdade. Ou ela. E pediu pra gente reagir a Jaqueline Guerreiro. A gente ficou assim, pô, Jaqueline Guerreiro quem é? Vamos lá ver. Já de antemão, né, se porventura, né, a dona do canal não quiser o vídeo dela aqui, Exato. pode nos entrar em contato, tá? Que a gente faz tudo. A gente tá aqui só... A gente vai deixar um disclaimer, a gente tá fazendo um disclaimer aqui no início, vai botar na descrição e também no comentário fixado, porque além de ser um conteúdo que, como é que eu vou dizer, é um conteúdo diferente, é um conteúdo mais de curiosidade e a gente não conhece, então de fato a gente já deixa esse disclaimer aqui. É isso. E como ele não deixou nem sugestão de vídeo, ele só falou o canal, a gente escolheu o Pogo, o palhaço assassino serial killer. É um vídeo antigo, mas eu vi palhaço e eu falei, quero ver. Então bora. E eu já vi foto desse cara circulando, acho que ele tem até um documentário na Netflix, eu acho. Sério? Sim, acho que ele tem um documentário na Netflix. Enfim, acho que vai ser interessante e vambora. Bom, pessoal, se você ainda não deixou seu like, já deixa o seu like pra ajudar esses cariocas aqui. Por e favor. claro, a gente tá na meta aí de 200 mil, então por favor, inscreva-se, ajude e seja parte da família carioca. Moleque, eu lembro dessas crianças são sinistras, tá? Eu já vi uma parada dessas crianças aí. Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Mais uma Quinta Misteriosa. Se você Nossa, é novo aqui no canal e não sabe o que é Quinta Misteriosa, toda quinta-feira temos esse quadro aqui no canal onde eu falo sobre serial. Isso são funcos? São funcos. É o funko! Eu quero muito ter funko, velho, na moral. Eles mexem a cabeça, esses funcos? Não sei. Seria legal ficar... Killers ou casos não solucionados, casos bizarros, todo esse tipo de coisa. Então se você gosta desse assunto, baixo, já não se tá? inscreve aqui no canal pra não perder toda quinta-feira esse quadro. Se você ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, aproveita, dá aquele like, também me segue nas redes sociais, que eu vou deixar aí na tela pra vocês. Hoje eu vou contar a história do serial killer John Wayne Gacy, que vocês pediram muito. E eu lembro, inclusive, que o caso do John Wayne Gacy foi um dos primeiros que eu li, então há muitos anos atrás eu já conheço esse caso. E vocês pediram, então hoje eu vou contar a história dele pra vocês. Tá. John Wayne Gacy nasceu no dia 17 de maio de 1942 em Chicago. Ele e seus irmãos sofriam um abuso constante do pai, John, que era alcoólatra e homofóbico. O Gacy se interessava por cozinha e jardinagem e era ridicularizado pelo pai. Ele era mais próximo da sua mãe e da irmã. O pai, além de ficar ridicularizando ele, também vivia batendo nele por qualquer coisinha. Quando ele tinha 9 anos de idade, ele foi molestado por um dos amigos próximos da família do pai dele. E ele nunca contou isso pra ninguém, ele tinha muito medo do pai, então ele não contou pra ninguém. Ele só foi falar disso muitos anos depois disso que aconteceu. Fora isso, quando ele tinha 11 anos de idade, ele levou uma pancada na cabeça que formou um coágulo, que seria descoberto apenas 5 anos depois do trauma. Então, só quando ele fez 16 anos que foi descoberto pelos médicos. E os médicos tentavam explicar pro pai dele que o caso era sério, que não era brincadeira, que o Gacy não estava ensaiando desmaios pra chamar a atenção de ninguém. Não foram suficientes. O pai ficava dizendo que não, que ele fazia isso de propósito, que ele queria chamar atenção. Mas aí complica, né, jovem? Se o médico tá falando... É complicado demais. Pô! Tá maluco. Eu acho que ele enganou vocês também, médicos. Ele tá fingindo desmaio pra vocês também. Caraca, velho. Pô! Mas não era verdade, o pai dele era assim, muito cabeça dura mesmo, até pra esse tipo de coisa. E pra tentar fugir desse ambiente, uns anos depois, ele se mudou pra Las Vegas e acabou trabalhando num necrotério. E aí a coisa já começa a ficar esquisita, ele não ganhava muito bem, então tinha dias que ele dormia lá no necrotério, se escondia e dormia lá. E teve uma vez que tinha um caixão lá com o corpo de um adolescente que tinha morrido, e ele praticou necrofilia com o cadáver. Ah, esse cara não é normal não, hein? Porra, claro que ele não vai ser normal, como o cara cresceu. Não é normal não, hein? Pô, o cara cresceu num ambiente de merda, foi tratado igual merda a vida inteira, se interessado por jardinagem e cozinha e o... Porra. Caraca, que bosta. Largou desse emprego. Não tô defendendo ele, pelo amor de Deus, mas porra, o cara cresceu todo sequelado. E se mudou. Então, aos 22 anos, ele foi pra Springfield, no estado de Illinois. Springfield? É dos Simpsons. Morte. Onde ele acabou se casando. 2 anos depois, ele levou a família pra Waterloo, no estado de Iowa, onde ele trabalhou pro seu sogro como gerente de 3 lanchonetes da franquia KFC. E nesse meio tempo, ele também fazia parte da JACES, que é uma organização de formação e cidadania de liderança para pessoas com idade entre 18 e 40 anos. Ele e a esposa tiveram 2 filhos e nessa época ele dizia que a vida dele estava
tava muito boa, tava perfeita. Inclusive o pai foi visitar ele e disse que tava errado sobre ele esse tempo todo, porque ele sempre foi muito duro com o Gacy. E aí quando ele viu ele formando uma família, trabalhando e tal, ele disse que ele estava errado. Ah, é? Agora? Agora? Mas, mano, é você que é incrível. É ele que cria o cara, velho. Como é? Isso não faz sentido. Mas por algum motivo isso não era suficiente pro Gacy. Nessa época ele começou a beber, começou a usar drogas, começou a trair a esposa eventualmente. Ele até chegou a abrir um bar no porão da casa dele e lá ele convidava os funcionários das lanchonetes para irem beber depois do expediente. Ele inclusive chamava também os funcionários adolescentes e tentava embebedar eles e depois tentar fazer alguma coisa. E se ele não conseguisse, ele dizia que era tudo brincadeira, para não levar a mal, porque ele tava só brincando. E aí em 1967 o Gacy começou a ficar cada vez mais obcecado com essa história. Ele convidava vários garotos pra irem lá na casa dele. E aí, nesse ano, ele convidou um garoto, filho de membros da associação comunitária que ele liderava na época, pra uma sessão de filmes na casa dele. Chegando lá, o Gacy embebedou o garoto e tentou fazer alguma coisa ali com ele. E quando ele viu que não ia dar certo, ele ofereceu dinheiro pro menino, dizendo que se ele ficasse quieto, não contasse pra ninguém o que aconteceu ali, ele ia dar um valor pra ele. Porém, o menino não se calou, ele contou pros pais dele, então eles acusaram o John de abuso e ele acabou pegando 10 anos de prisão. E logo que isso aconteceu, a esposa se separou dele e foi morar em outro lugar com os filhos, então ele nunca mais viu a esposa e nem os filhos dele. Então, como eu disse, ele pegou 10 anos de prisão, então ele foi preso e lá na cadeia todo mundo gostava dele, ele tentava melhorar a vida das pessoas lá, ele era um dos detentos exemplares, assim, que fazia tudo certinho e várias pessoas até chegaram a dizer que ele melhorou a qualidade de vida deles dentro da prisão. Então, depois de 18 meses, isso mesmo, apenas 18 meses, ele foi solto. Ele ganhou a liberdade condicional em razão do seu bom comportamento carcerário. Então ele voltou pra Chicago e foi morar com a mãe dele. Lá Brasil? É aqui? Tipo, ele tenta abusar. Ele tenta subornar o silêncio da criança. Ele... Não, de 10 anos pra 18 meses é pouco demais, assim, velho. beleza. Mas você tem que entender que ele tá se comportando bem. Ele se comportou bem nesses 18 meses. Sério? Pô, tá de sacanagem? ele voltou a trabalhar em restaurantes, então ele fazia alguns bicos aqui e ali, e nem um ano depois de solto, ele foi acusado novamente. Dessa vez ele foi acusado de tentar estuprar um adolescente, porém a acusação foi retirada quando o menino não apareceu no tribunal. Então, trabalhando e com a ajuda da mãe, ele acabou comprando uma casa pra ele e começou também um negócio na área de construção que rapidamente deu muito certo, e em 1972 ele noivou novamente. E aí, uma semana antes do casamento, ele foi acusado novamente por tentar molestar o caraca, mano, na moral, olha só. Cara! Tem várias acusações, pelo amor de Deus, algum delegado, algum chefe fala assim, ô meu irmão, olha só, esse cara aqui na minha cidade tem várias acusações. Tem que prender o cara, velho. Pô, é tentativa. Por mais que não é o fato consumado, é tentativa. Ele tentou. Ele tentou. E, tipo assim, pelo tempo de vídeo, ainda vai rolar coisa. Meu Deus. Ainda vai rolar coisa. Velho. Inclusive adolescente, mas aí o Gacy pagou ele pra ficar calado e retirar a queixa, e o menino acabou retirando. E aí... Então onde esse cabra consegue tanto dinheiro? Né? Pô. E mais tarde, em uma viagem de trabalho, ele acabou estuprando um dos seus funcionários. E o mesmo apareceu na casa dele alguns dias depois, enquanto ele estava no quintal, e deu uma surra nele. Bateu muito nele mesmo. E aí, quando ele apareceu lá todo machucado, ele disse para as pessoas que ele tinha apanhado porque ele não quis pagar o cara pelo mau serviço que ele fazia. Então, assim, a imagem dele já não estava tão boa. E para tentar melhorar isso, o Gacy fazia diversas coisas. Ele eventualmente entrou em um grupo chamado The Jelly Jokers. E nesse grupo, as pessoas se vestiam de palhaços em eventos beneficentes, alegravam as crianças nos hospitais. E aí, em 1975, o Gacy entrou nesse grupo e criou um novo personagem para si, o palhaço Pogo. Além disso, ele era um católico praticante. Ela falou, alegrava as crianças nos hospitais. Eu tô lembrando da cena do Joker. Ah, Que ele... que ele leva uma arma pro hospital. Não, tipo assim, já é errado levar uma arma pro hospital. Ele deixa cair no meio das crianças, velho. Pelo amor de Deus. E possuía posição de liderança em comissões religiosas. Ele era membro da Defesa Civil no estado de Illinois, capitão comandante da Defesa Civil da cidade, tesoureiro do Partido Democrático. Calma aí. Alegrava as crianças nos hospitais. E aí, em 1975, o Gacy entrou nesse grupo e criou um novo personagem para si, o palhaço Pogo. Além disso, ele era um católico praticante e possuía posição de liderança em comissões religiosas. Ele era membro da Defesa Civil no estado de Illinois. Como é que o cara com esse recorde, com esse registro todo aí de merda, virou membro da Defesa Civil? Tá complicado, hein?
Mano, os Estados Unidos... Brasil, faz o Brasil, né? Mas os Estados Unidos também tá de complicado, hein? sacanagem. Capitão comandante da Defesa Civil da cidade, tesoureiro do Partido Democrata, empresário, e ele também foi até considerado o homem do ano na cidade. Então ele fazia todas essas coisas para tentar encobrir o que muita gente não sabia. Ele era um cidadão de bem, né, gente? Todo mundo gostava dele, todo mundo conhecia, ele era muito prestigiado pelas pessoas e fazia todas essas coisas que eu falei. Só que aí ele começou a levar as pessoas para casa dele, sempre levava homens lá, e a esposa dele não entendia, ficava meio assim com isso, e muitas vezes eram adolescentes também que ele levava para casa dele, e ele sempre levava esses garotos pra garagem. Então ela começou a dar uma fuçada na garagem e acabou encontrando pornografia gay lá, e depois disso... Caraca, a gente acabou de ver um vídeo. Pornô gay! Já viu? Ah, cara. Que merda. Tá. Tem que ter um pouco de alívio cômico, velho. Senão o vídeo fica muito pesado. Qual é? Ela confrontou ele sobre isso, perguntou o que estava acontecendo, e ele se assumiu ser bissexual para ela. E disse que a partir daquele dia eles não iam mais ter relações sexuais, e logo depois disso a esposa pediu o divórcio. E aí a coisa começa a complicar. Porra, 75, filho. Acho que você falar que é bissexual é mesmo com que gay, não adianta você... não sei o que, porra. 75? Mas ele se separou. Então ele tinha a casa dele só pra ele começou a levar vários homens lá, e teve um dia que ele levou um adolescente chamado Timothy. Ele tinha 15 anos de idade e eles tiveram relações lá na casa dele. E aí de manhã, ao acordar, ele se deparou com o Timothy olhando pra ele no pé da cama com uma faca na mão. Eita, Sem pensar bicho. duas vezes, ele pulou em cima do menino, pegou a faca, esfaqueou ele até a morte, achando que era isso que ele queria fazer com ele. E aí ele foi pra cozinha e chegando lá ele viu que o menino tinha preparado o café da manhã pra eles, então... Caraca, que doente. Cara, essa história fica mais merda. O que tá acontecendo? O que tá Meu Deus do acontecendo? céu. Me ajuda, quanto. Ah, Jaqueline. Ele tava com a faca na mão só por estar, porque ele tava fazendo café da manhã. Então quando ele foi pra cima do menino, ele não tava tentando fazer nada com ele, tava só tentando se defender do ataque. E enquanto o gay se matava o menino, ele teve um orgasmo. O próximo assassinato aconteceu 2 anos depois. Ele sempre tentava levar garotos, homens pra casa dele, sempre com a mesma premissa. A maioria deles eram mais jovens, adolescentes. Ele sempre dizia, porque eu tenho uma empresa de construção, vamos fazer uma entrevista lá pra você ir trabalhar comigo. Ele sempre Isso, vai na entrevista numa garagem de uma casa, muito bom. promessas, alguma coisa que ele conseguisse levar a pessoa pra casa dele. Então, quando ele conseguia atrair a vítima pra casa dele, ele prendia as mãos dela com algemas e aí fazia um monte de coisas bizarras. E no final ele sempre estrangulava as vítimas. Às vezes ele fazia isso com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E depois de mortos ele pegava o corpo e enterrava embaixo da casa dele. Só que ele normalmente fazia essas coisas quando a pessoa já estava morta. Só que dessa vez ele fez diferente. Ele levou o menino pra casa dele com a mesma promessa de sempre. E com o menino lá ação, ele estuprou, ele torturou, fez um monte de coisas com ele até que o menino implorou pra que ele matasse ele porque ele não aguentava mais. E depois de horas torturando o menino que estava algemado, ele colocou o menino dentro do carro, levou ele pro local onde ele trabalhava, tirou as algemas e soltou ele. E obviamente a polícia foi chamada e quando perguntado, o Gacy falou que o menino era seu escravo sexual e que tudo era consentido, que ele não fez. Mano, isso tá indo em níveis muito absurdos. E a polícia... Eu não quero nem entender o que a polícia tá fazendo. Fez nada, sem que tivessem deixado, e aí a polícia acreditou nele. Ah! Não é possível, cara! Não é possível, mano! Não é possível! A polícia do estado de... Em Chicago? É em Chicago? Não sei. A polícia de Illinois, a polícia de Chicago é horrível, cara. Como é que... Ele tinha 15 anos. Ele tinha 15 anos? Cara, como é que os caras... E a polícia acreditou. Não, tipo assim, é super normal você ter um escravo sexual, né? É super normal. Caraca, velho! O menino, 2 anos depois, ele começou a fazer isso, assim, com muita gente. Tanto que chegou um momento que não tinha mais espaço embaixo da casa dele pra enterrar os corpos. Então ele começou a jogar tudo num rio que tinha perto da casa dele. Então vários meninos começaram a desaparecer na cidade. E aí teve um deles que contou pros pais que estava indo fazer uma entrevista de emprego. E contou aonde ele estava indo. Então os pais sabiam que ele tinha ido na casa do Gacy. E mais... Tá vendo? É muito importante você ser sincero de onde você vai. Exato. Ah, mãe, você quer... avisa pra sua mãe, pra você vai aonde você vai. Que aí se acontecer uma merda... Ela sabe aonde ela você sabe foi. onde você foi, entendeu? É por isso que é importante. uma vez
O menino desapareceu, nunca mais voltou. Então os pais foram até a polícia, fizeram a queixa. E aí a polícia ficou horas e horas interrogando o Gacy, fazendo um monte de perguntas. E nessa entrevista, inclusive, o Gacy falou uma coisa que ficou muito famosa. Todo mundo conhece o caso, sabe? Que ele falou assim pra polícia que até um palhaço consegue se safar. Então depois disso a polícia começou a ficar muito em cima dele pra ver se eles conseguiam descobrir alguma coisa. Então tinha viatura perto da casa dele o tempo todo. Tudo que ele fazia era monitorado. Só baixar aqui que tem um som sinistro. Ai, ai. É o Hackman, Até né? que em 1978, depois de muita pressão da polícia, ele acabou confessando. E durante o julgamento, as teses ficavam se revezando. A acusação alegava que o Gacy tinha condições mentais de entender tudo que ele tinha feito e a gravidade dos crimes. Já a defesa sustentava que o homem era doente mental e não deveria ser submetido a uma pena de reclusão. As principais testemunhas do Gacy foram a sua mãe e a sua irmã, que puderam confirmar os constantes abusos e agressões que ele sofria pelo pai quando era criança. Tá, mas isso não é suficiente pra isso tudo, não, cara. Não é. Cara, tipo assim, eu vou ser bem sincero, eu posso estar falando muita merda. Mas pra mim, cara, ter um histórico, porra, muito zoado com a família, não é suficiente pra ele cometer tudo isso que ele comete. E achar que é super normal. É super normal ter um escravo sexual. Caralho, cara. Tá difícil de fazer sentido. Adolescente. Porém, os amigos pela defesa disseram expressamente aos jurados que o Gacy não era insano, o que prejudicou e muito a estratégia dos seus advogados. A testemunha-chave para a acusação foi justamente o sobrevivente Jeffrey Ringel, que durante suas declarações ele chorava e vomitava compulsivamente. O julgamento nesse dia teve de ser paralisado diversas vezes para que o rapaz se recuperasse psicologicamente e conseguisse prosseguir com seu depoimento. No final, o júri decidiu que o John Wayne Gacy era imputável e culpado pela morte de 33 jovens. Ele foi sentenciado à pena de morte mediante a injeção letal. O Gacy ficou preso por 14 anos e durante esse período, enquanto ele aguardava o resultado dos recursos apresentados pelos seus advogados, ele tentou suicídio várias vezes e se tornou alcoólatra. Nessa época também ele começou a pintar vários quadros lá na prisão. Ele tingia autorretratos de personalidades conhecidas como Hitler, Charles Manson, Al Capone, John Dillinger, mas o seu tema principal eram os palhaços. Essas pinturas dele ganharam fama e foram exibidas em diversas galerias norte-americanas. As pessoas pagavam bem caro por essas pinturas, de $100 até $20 mil para comprar essas telas dele. O Gacy chegou a receber perto de $140 mil pelo conjunto da obra. A execução estava marcada para o dia 10 de maio de 1994. A expectativa na cidade era bem intensa. Todas as redes de rádio e televisão se deslocaram até a penitenciária Stateville, que era onde ele estava ficando, em Illinois, para fazer a cobertura do ato. Nas ruas, o povo cantava alto e brindava, aguardando com ansiedade o início da execução. As pessoas usavam até camisetas com inscrições "Nenhuma lágrima para o palhaço". Já no lado de dentro, o Gacy desfrutou da sua última refeição, que foi frango, camarão, batatas fritas e morangos frescos. Nas suas últimas horas de vida, ele permaneceu na companhia de familiares e amigos que tiveram de se retirar às 9 da noite, e aí os preparativos finais começaram por volta das 11. Exatamente às 00:01, ele foi movido da sua cela, amarrado a uma maca e foi encaminhado para a câmara de execução. Através de uma janela, algumas testemunhas conseguiam acompanhar o ato. As suas últimas palavras foram "Kick my ass". Após 18 minutos, o palhaço fechou seus olhos para sempre, provocando alívio em todas aquelas pessoas que estavam lá do lado de fora cantando e vibrando muito. Porém, para todos os pais que perderam seus filhos, a morte dele não adiantava de nada, porque eles não podiam ter os filhos de volta. Exatamente. Então, apesar do alívio, não era reconfortante, digamos assim. Então, gente, essa foi a história do serial killer John Wayne Gacy, o palhaço Pogo. Tem um documentário aqui no YouTube legendado que vocês conseguem encontrar e tem entrevista dele lá. Tem bastante coisa, o caso é muito famoso nos Estados Unidos, então se vocês quiserem pesquisar mais, vocês vão achar muita coisa. Eu não coloquei tudo aqui, porque senão o vídeo ia ter 40 minutos. Se você gostou do vídeo de hoje, clica bastante em gostei, se inscreve no canal aqui embaixo, aproveita e vai lá me seguir nas redes sociais. Manda esse vídeo pros seus amigos que também gostam desse tema para ajudar a divulgar o canal. Comenta aqui qual é o próximo caso que vocês querem ver no Quinta Misteriosa. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Mano, tem muito vídeo. Caraca, 263 vídeos. Cara, tipo assim, quando eu vejo foto preto e branco, velho, eu já imagino, meu Deus. Bizarro, velho. Eu já imagino uma coisa bizarra. Cara, é muita bizarrice, velho. Tá maluco? Cara, acho que eu assisti o canal dessa garota por 3... Dessa garota não, perdão. Dessa mulher por 3 horas. Dessa senhora. Eu não sei se é senhora ou senhorita. Mas o termo mais correto é senhora. Dessa senhora. Uma senhora. Uma senhora é brincadeira. É. O vídeo dela por 3 horas
Eu acho que eu não durmo direito à noite, não. Eu lembro que eu assistia esse tipo de conteúdo assim de terror, contando creepypasta das antigas. Eu lembro que eu assistia quando eu tinha o quê? 14, 15 anos, num canal do Ambuplay. Ambuplay. O canal do Ambu, ele falava sobre várias paradas. Eu lembro disso, velho. Caraca. E, velho, eu Lembra do assustador.com? Lembro do Cabuloso? É Cabuloso? Não lembro, não. Ou Cabuloso, não sei. Lembro do assustador.com. Mas, tipo assim, esse tipo de conteúdo, o vídeo é sensacional, a edição boa, a narração dela é boa. E é isso, mano. A pessoa narra, tem as fotos, tem os vídeos, é boa. Pra mim é bom, é um conteúdo bom. E se tivesse 40 minutos, cara, de boa. Eu ia assistindo. Entendeu? E eu fiquei revoltado com a polícia de Chicago, de Illinois, é sacanagem. Mas Difícil. assim, foi um vídeo um pouquinho diferente, a gente não tá acostumado a reagir a vídeo assim, então foi um pouquinho difícil. É meio pesado, né? Cara, Caraca. tá maluco. Mas enfim, guys, é um vídeo diferente, foi uma sugestão diferente também. E espero que vocês tenham gostado. E novamente, pra Jaqueline, se ela, por algum motivo estiver vendo esse vídeo, a gente deu o disclaimer no início. Se você não quiser que a gente faça mais vídeos, se você quiser que a gente delete esse vídeo, a gente deleta, não tem problema. A gente pediu, que foi sugestão do nosso público. A gente pediu não, a gente fez. A gente fez, que é sugestão do nosso público. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!